CBN Direito. Hoje no nosso quadro CBN Direito, a gente vai trazer um assunto aí que mexe com a vida de todo mundo, porque a nossa vida é finita e quando vamos embora, né? Como ficam aí as nossas contas bancárias, os nossos cartões, o nosso CPF? Isso é tudo cancelado, fechado automaticamente? Porque até brincam, né? Quando a gente já ouviu falar aí muito, tem uma gíria aí, fala quando uma pessoa morre, CPF cancelado. Será que é automático assim? Nós vamos entender tudo isso agora com o professor aqui, especialista em Direito Digital, advogado Rafael Chaia. Muito obrigada, viu, novamente pela participação aqui no nosso quadro CBN Direito. Eu que agradeço o convite. Bom dia. Bom dia aí. Quais são aí os cuidados que precisamos ter com os documentos, com os cartões de um familiar a partir do momento em que ele morreu? Por exemplo, quando se faz um inventário, a gente já sabe que isso tudo é automático, porque aí já está um processo ali. Mas muita gente não tem bens, não tem tudo isso, mas tem conta bancária, tem cartões, e a família não faz esse inventário. Como é que fica nesse caso? Então, para alguns documentos realmente existe essa baixa automática, como é o caso do CPF. Tá. Mas a gente sempre recomenda que, nesse momento, existem algumas burocracias que precisam ser observadas. E os documentos estão entre essas burocracias. Todos os documentos de identificação, pelo menos a maioria deles, você precisa fazer uma comunicação ao órgão correspondente. Então, carteira de trabalho, tem que ser feita a baixa no Ministério do Trabalho. CPF, você faz a baixa na Receita. Nossa, mas é muito trabalho. É bastante trabalho, mas é importante para evitar fraudes. Mas o Brasil não deveria ter um sistema interligado? Por exemplo, se eu tenho lá o atestado de óbito, né? O registro de óbito, isso já não deveria ser automático? No mundo ideal, sim, mas infelizmente a gente sabe que não existe. Tanto que para você poder fazer essas baixas dos documentos que a gente está mencionando, você precisa levar com você os documentos de identificação e o atestado de óbito do titular. Isso vale, inclusive, para contas bancárias também, porque se você não dá a baixa na conta bancária, se você não comunica o banco vai continuar movimentando essa conta com as taxas, os custos, etc., que vão ser cobrados. Então, apesar de ser um momento de muita dor para a família, e quem já passou por isso sabe como é complicado, porque você precisa pensar em 1000 coisas ao mesmo tempo. Uhum. O inventário é um grande trabalho, toda a questão do próprio velório, o enterro é um grande trabalho. Mas você não pode negligenciar a questão dos documentos. Agora a gente sabe que tem muitos bandidos aí que se aproveitam e usam documentos de pessoas. A gente divulga frequentemente, a quadrilha lá que agia tinha um monte de documento de CPFs cancelados. Como isso é possível? Se o CPF foi cancelado, como é que ela usava documentos para dar golpes e tirar dinheiro, fazer empréstimo no nome de uma pessoa que já morreu? Esse é o ponto. Precisa verificar primeiro se esse CPF de fato estava cancelado. Nós tivemos aquele mega vazamento de dados em janeiro de 2021. Foram vazados dados de 230 milhões de pessoas. Ou seja, já naquela ocasião vazou dado até de gente morta. Vazou muitos dados naquela época. Então a questão já não é mais se os nossos dados serão acessados por esses golpistas, mas é quando serão acessados. Existem bancos e bancos de dados hoje à venda na Deep Web, que qualquer um pode adquirir e pode começar a utilizar para esse tipo de golpe. Por isso que sempre fica essa recomendação. Quando um ente querido falece, a gente nunca pensa nessa questão dos documentos. Mas existe a necessidade de você fazer essa peregrinação e fazer o cancelamento exatamente para que ele não consiga utilizar para mais nada. O CPF, uma vez cancelado, você já não consegue usar mais para abrir uma conta bancária, para tirar um financiamento, etc. O problema é que a esmagadora maioria das pessoas não tem conhecimento disso. E às vezes, mesmo a pessoa tendo falecido há 5, 6, 10 anos, o CPF pode permanecer ativo. E aí, aliás, 5, 6 anos é muito tempo, mas 1, 2 anos o CPF ainda pode ficar ativo. E aí ele ainda pode acabar sendo utilizado. Então, com tanta tecnologia hoje, né? É quase inimaginável que isso não seja automático, né? Você precisaria ter uma rede que
tivesse uma interoperabilidade muito complexa. Você precisaria de uma rede que interligasse todas as bases de dados da Receita Federal, do INSS, de institutos de identificação, de tribunais regionais eleitorais. E você teria que garantir também a segurança do tráfego dessas informações com base no que determina a LGPD. Ou seja, você consegue vislumbrar a tecnologia, mas operacionalizar isso, concretizar isso, acaba sendo um desafio muito grande. Então fica muito mais fácil você fazer o quê? Cada um mantém a sua base de dados e olha, você que é o interessado, faz a correria, pega e vem comunicar a gente, vem falar com a gente. E aí vamos lá, um familiar morreu, infelizmente, e aí você não sabe quais bancos aquele familiar operava, ele tinha contas, como é que você vai comunicar cada banco para evitar golpes? Existe um portal do Banco Central chamado Registrato. Vale muito a pena você fazer uma visita de tempos em tempos, porque esse portal do Banco Central, ele praticamente mantém aí o seu histórico de movimentações relacionadas a instituições bancárias. Então, contas bancárias, financiamentos, empréstimos, tudo vai estar constando lá. Você entra, estou acessando aqui, você entra pela sua conta do Gov, Registrato Bacen. Nós vamos deixar depois um link lá no nosso portal, rcn67.com.br, mas é interessante isso, você consulta aqui relatório de empréstimos e financiamentos no seu nome, contas e relacionamentos, o Cadim Federal, chaves Pix, inclusive Pix. Sim, para você ter certeza que ninguém, por exemplo, usou um documento seu vazado para criar uma chave Pix de uma conta falsa usando seu nome e suas informações. E até câmbio. Todas as movimentações de câmbio que você fizer. Que bacana! Registrato. Esse é um site bom para você visitar até no seu dia a dia, para você ter certeza que ninguém está usando seus dados e informações sem sua autorização. Já deixa salvo aqui nos favoritos e todo dia acessa para ter certeza. E se tiver algo que lhe chame a atenção, procure a instituição para pedir poder esclarecimentos e saber o que está acontecendo. Resolver isso, né? Então, aqui você entraria com os dados do seu familiar falecido, né? Sim. Nessa conta. E daí você teria todas as informações para correr atrás e avisar. Para poder correr atrás. Banco, por exemplo. Banco, essa é uma questão que é interessante a gente falar. Banco, a pessoa falece, o familiar já chega e fala assim, gente, vamos lá no banco e vamos tirar o dinheiro. Não pode mexer. Isso é uma coisa que a gente costuma dizer. Isso é crime. Não pode, né? Isso pode caracterizar dilapidação de patrimônio. Isso é crime. Você tem que comunicar ao banco a situação para que esses valores possam integrar a posteriori o inventário. Você não pode mexer. Mas por que você precisa também fazer a comunicação ao banco? Por causa daquilo que nós falamos. Para o banco poder paralisar qualquer coisa, qualquer cobrança, qualquer situação. Vamos dizer que não tinha nem dinheiro na conta, mas vamos dizer que a conta estava no negativo. Se você não faz essa comunicação e a conta continua sendo movimentada, ela vai continuar rodando juro em cima de juro. E alguém vai ter que pagar essa conta. E alguém vai ter que pagar depois. Então é preciso ter atenção a isso, de sempre você buscar saber as informações para você tomar as providências e fazer a comunicação devida no momento correto. Perfeito. Eu adorei essa sua dica hoje. Muito importante isso. Todo mundo fica na dúvida. E será que estão usando o meu nome para algum empréstimo? Será que abriram uma conta em algum banco com o meu CPF? Tá aqui, ó. Você acessa Registrato do Banco Central do Bacen, coloca os seus dados, a sua senha do gov.br e você acessa tudo isso e tem essas informações. Adorei. Conversei aqui mais uma vez no nosso quadro CBN Direito com Rafael Chaia. Muito obrigada, viu? Pelos seus esclarecimentos. É isso aí, pessoal. E qualquer coisa estamos à disposição.